Começar aqui a 4.4, que nós vamos falar de uma outra ferramenta que também é bem interessante, até para o projeto de vocês, mas como vocês não vão poder falar muito, porque ela é um pouquinho mais complexa, né? Mas é uma ferramenta que a gente utiliza muito nas organizações. 70% das empresas utilizam, outros usam uma parte, vocês vão entender por quê. Porque um sistema gerencial, ele é capaz de conduzir energias, habilidades e os conhecimentos específicos em indivíduos dos mais diversos setores da organização. Então, ele busca a realização de metas estratégicas e é a longo prazo. Isso que é bom. Então, a gente trabalha com o financeiro, trabalha com o cliente, trabalha com os processos internos e trabalhamos com aprendizagem e crescimento. E nós vamos detalhar, né, tudo isso, porque no passado só se preocupava mais com o financeiro e o cliente. Os processos internos e aprendizado não tinha tanto valor. E quem descobriu essa ferramenta foi lá na Universidade de Harvard, né, que nós vamos falar um pouco dos dois, né, professores que começaram com isso. Então, o BSC é uma ferramenta desenvolvida para garantir que outras dimensões importantes para a empresa, especialmente a longo prazo, sejam levadas em conta na hora de implementar sua estratégia. Então, qual que é o objetivo? Primeiro, criar um mapa estratégico para a empresa, definir indicadores e, consequentemente, metas em 4 dimensões principais, que seria financeira, consumidores, processos internos e aprendizagem e crescimento. Ajudar a gestão a colocar em prática seus planos de ação de acordo com suas preferências e particularidades no que faz o Balance Scorecard. É um método utilizado pelos mais diversos estilos de negócios. Então, suas características de monitoramento da execução, medição e direcionamento das ações permite que a melhoria contínua de qualidade e do desempenho sejam benefícios sempre alcançáveis. O que acontece com essa ferramenta? Para você implantar, você demora, pelo menos na empresa que eu trabalhei, nós demoramos 1 ano para implantar. Por quê? Tem que conscientizar as pessoas, tem que fazer com que cada um siga os procedimentos. A gente fez um treinamento para as pessoas, até para ganhar brindes, né? Desafios, porque senão você não consegue implantar. Eu pensei que fosse mais simples para implantar. Mas é um tipo de CRM, professora? É mais ou menos. Ele tem muito, assim, coisa como CRM, mas ele é muito mais, porque ele abrange um todo. Então, só para você ter uma ideia, que quem usa atualmente, hoje nas empresas, 70% das empresas usa o Balance Scorecard, pelo menos parcialmente, para gerenciar seus objetivos estratégicos, né? Então, esse sistema, com menos de 30 anos, né? Esses dois professores falaram, como que a gente vai implantar em uma empresa? Então, a implantação tem como objetivo, primeiro, análise do desempenho. Ele abrange que não se limite à análise financeira de uma organização, porque existiam várias ferramentas, mas o objetivo maior era só o financeiro, e essa ferramenta não é só o financeiro. Então, é uma ferramenta de gestão desenvolvida para ajudar as organizações a alcançar seus objetivos por meio de melhoria contínua nos processos. Então, é um método voltado ao gerenciamento da estratégia das empresas. Agora, seu principal objetivo é possibilitar que gestores e equipes trabalhem pensando no futuro. Por isso que exige muito das equipes, das áreas, né? Então, eles têm que ter um trabalho em equipe, em harmonia, para que eles possam concretizar as ações e os projetos e garantir um crescimento sólido da empresa. Então, por isso que não pode ser um processo isolado, todos têm que participarem. Então, esse conceito de Balance Scorecard, que ele é mais conhecido como BSC, ele foi lançado por 2 renomados professores de Harvard, David Thornton e Robert Kaplan. Então, o objetivo dos estudiosos era apresentar um modelo de gestão estratégica em que
a medição de resultados e definição dos objetivos fugissem do tradicional uso de indicadores financeiros ou faturamento do mercado. Quem está mais tempo no mercado sabe que os indicadores eram sempre financeiros, sempre no valor do faturamento que a empresa tinha desenvolvido. E esses dois, né, professores, né, o Norton e o Kaplan, na década de 90 eles começaram a fazer todo esse estudo, né? Agora, se a gente perguntar o que é Balance Scorecard, trata-se de uma metodologia de gestão de empresa. É um conceito que ajuda você a direcionar a administração da sua empresa. Então, a proposta é ter um método que ajude a entender o crescimento, né, da empresa de forma ampla. Então, nos modelos tradicionais, essa visão não é tão completa, focando somente em vendas, faturamento e abrangência de mercado. Então, isso que eles estudaram e eles perceberam que quando o Balance Scorecard é implantado, ele foca no equilíbrio e no crescimento do negócio. Então, a empresa se torna maior e melhor em todas as áreas de cada um dos setores, né, influenciando os resultados dos outros. Então, eles têm que se conversar, a comunicação tem que ser assertiva, tem que ser sólida, para que esse projeto ele cresça, né? Então, em 1992, esses professores eles publicaram seu artigo, né, do Balance Scorecard, uma nova metodologia para medir o desempenho das organizações. Quando eles escreveram esse artigo, nossa, foi o the best, foi o melhor, todo mundo correu atrás para conhecer a metodologia, né? Como seria feito para definir as estratégias, como fazer planejamento de uma forma muito mais ampla e abrangente, sem estar engessado, né, nas métricas focadas em resultados financeiros. Então, foi um movimento muito grande que as organizações começaram a buscar isso. Eles vieram para o Brasil, participaram de reuniões com grandes empresas, e aí os presidentes, né, e foram descendo para os gerentes, e até os gerentes descerem para a base, né, para os subordinados. Então, como ele é um projeto de gestão, ele capacita a organização a organizar sua visão e estratégia e traduzi-la para atividades mensuráveis. Então, para implantar isso, nós contratamos uma consultoria, porque ela tinha um conhecimento maior e uma visão ampla para que a empresa aprendesse como fazer esse processo. Então, ele prevê retroalimentação, tanto em relação aos processos internos, como é que está funcionando esses processos? Está funcionando bem a contabilidade, o RH, o jurídico? O que é fraco? Quais são os pontos vulneráveis? Uhum. Tudo isso foi estudado para implantar, né, a melhoria. E aí, a gente descobriu um monte de processos que era feito e não tinha sentido. Por que ele era feito? Era só para cumprir tabela e ele não agregava nada ao negócio. Então, quando foi implementado assim, o BSC, se transforma o planejamento estratégico um exercício acadêmico para o sistema nervoso central da organização, porque as pessoas pensam muito racionalmente, mas ninguém nunca pensou no aprendizado das pessoas. É isso que vocês vão desenvolver no projeto de vocês. Vocês estão usando, talvez sem saber, o Balance Scorecard, pelo que você me falou. Entendi. Do pequeno exemplo. Porque vocês estão preocupados o quê? Você não falou que vai desenvolver a área comercial, precisa de treinamento, você precisa como atrair clientes. Então, essa ferramenta, ela ajuda nesse processo, né? Ela é um guia, um orientador. Então, para que um Balance Scorecard? De tantas ferramentas que existem no mercado. Então, na era industrial, consolidou-se o conceito de contabilidade. A boa gestão poderia ser, né, medida apenas pelos seus resultados ou bens tangíveis. Os valores criados para os clientes eram apenas a satisfação da necessidade existente, a preços compatíveis com o mercado e com lucros, né, atraentes para os acionistas e normalmente proprietários e controladores. Então, como era feito? Então, por que surgiu essa ferramenta? Então, o Balance Scorecard, ele foi desenvolvido para demonstrar e fazer entender a todos como as organizações
criam valor na era da informação. Então, medindo a performance das companhias, nas perspectivas dos acionistas, que é a parte financeira, que não pode deixar de lado, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento, que seriam funcionários, a infraestrutura, a parte tecnológica. Então, na era da informação, que começou em 90, a boa gestão ela é medida principalmente pela criação de ativos intangíveis. Então, exemplo, qualidade percebida pelo cliente, habilidades dos empregados, conhecimento adquirido, a tecnologia da informação, a cultura corporativa, inovação, solução de problemas e os ativos e valores intangíveis criados tornaram-se maior fonte de vantagem competitiva. Quando você olha aqui nesse exemplo, o que a gente quer? A empresa ela pode montar uma estratégia muito maior, mas se ela não tiver a sua equipe capacitada com habilidades, né, e os conhecimentos adquiridos da própria organização, da tecnologia, da cultura da empresa e da inovação, o que ela vai passar para os clientes? Então, ela precisa ter isso, precisa ser desenvolvido essa parte que era esquecida, e isso começou em 90. Você vê que nós estamos em 2020 e estamos falando disso ainda, porque não é todas as empresas que adotaram esse procedimento, né? Quando você usa o Balance Scorecard, você consegue ver os objetivos do planejamento estratégico, né? Então, conhecer melhor, utilizar seus pontos fortes, conhecer, eliminar ou adequar os seus pontos fracos, que aqui a gente está falando do SWOT, conhecer e usufruir as oportunidades externas e conhecer e evitar as ameaças externas. Você vê que ele é tão amplo que tudo isso é analisado no Balance Scorecard, né? Então, é fundamental essas ferramentas para que a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, né? E a partir daí, ter um efetivo plano de trabalho. Então, o que nós vamos estabelecer? As premissas básicas que devem ser consideradas, as expectativas de situações almejadas pela empresa, os caminhos a serem seguidos também pela empresa, o que, como, quando e por quê, aqui já entra aquela ferramenta que nós falamos, os 5Ws, 2Hs, e como você vai e onde alocar os recursos. Então, quando você fala dos benefícios, né, do planejamento estratégico, ele apresenta os resultados finais, que é o quê? Direcionamento de esforços para pontos comuns, você vai consolidar, né, o entendimento por todos os funcionários e vai estabelecer uma agenda de trabalho priorizada. Então, o planejamento estratégico, ele possui 4 aspectos. O que fazer em termos de ambiente externo, que a gente tem que se preocupar com o ambiente externo, o que fazer em termos de capacidade e competência, o que a alta administração quer fazer, consideradas as expectativas pessoais das equipes, e o que fazer, consideradas as restrições sociais e éticas. Isso aqui dentro do planejamento estratégico. Quando a gente vai para o BSC, as 4 perspectivas, né? O BSC ele surgiu, né, na década de 90, para a gente fixar bem o conceito por Robert Kaplan e o executivo David Norton. Então, nessa época, eles identificaram que guiar as empresas apenas por indicadores financeiros não mais ajudava as empresas a se manter competitivas e inovadoras por longos períodos de tempo. Isso, eles fizeram uma pesquisa antes da década de 90, mais de 100 empresas, para chegar a essa conclusão. Tem um livro aqui que eu vou mostrar, que eles escreveram para ajudar as organizações a implantarem naquela época. Então, esse assunto ele não é novo, ele já é utilizado em muitas empresas multinacionais, nas empresas todas que eu trabalhei, menos uma que foi menor, mas as multinacionais a gente utilizou. Eu fiz parte do processo de implantação, porque entrava a parte de crescimento, a parte de gestão de pessoas, e era um comitê, era um grupo de pessoas que participavam desse processo. Então, com essa inovação, né, que da época, né, foi muito falada, né, discutida e implantada, e aí tinha que saber como funciona, né?
Então, Kaplan e Norton, eles tiveram uma ideia bastante simples. Mais do que saber se a empresa é rentável, é preciso descobrir o que impulsiona essa rentabilidade e quais as perspectivas de crescimento do negócio. Tudo isso é baseado se o negócio está crescendo ou não. A organização, ela pensava o seguinte: é preciso ir além da análise financeira. Até naquela época, ninguém tinha pensado nisso. Então, essa dupla, ela propôs que toda a gestão de uma empresa partisse da sua missão e estratégia para a definição de objetivos e ações práticas. Então, por que ela demora? Porque você tem que reavaliar a missão, os valores, né? Aonde você quer chegar, a visão. Então, tudo isso, dividido em 4 grandes perspectivas, financeira, clientes, processos internos e aprendizagem, o mais importante do que ter em mente esses 4 eixos, é necessário entender que eles devem ser analisados juntos e de maneira equilibrada. Então, a proposta era que tudo isso deveria estar dentro de um mesmo ciclo, né? E aí quais são as vantagens? Trata-se de uma ferramenta de gestão reconhecida pela sua capacidade de otimizar, essa palavra é muito falada, otimizar o negócio com foco na estratégia empresarial. Então, os objetivos traçados dentro dessa metodologia, ela tende a ser maior aderência à realidade da empresa, por meio da análise e projeção de missões e objetivos factíveis. E, além disso, a ferramenta estimula também a integração entre diversas partes de um mesmo empreendimento, faz todo mundo trabalhar com sinergia e harmonia. Então, áreas como recursos humanos ou atendimento ajudam e são ajudados por setores como financeiro ou vendas. Então, o segredo é a integração balanceada entre as partes que compõem todo o seu negócio. Bom, como implantar? Como já falamos, o segredo do sucesso do BSC reside no fato dele integrar todas as áreas do negócio, não fica nenhuma área de fora. A implantação deve levar em consideração a necessidade de envolver toda a empresa, colaborador por colaborador. Para isso, existem alguns primeiros passos que devem ser seguidos para o êxito da mudança e da perspectiva, né, gerencial. Então, o BSC, primeiro, as pessoas têm que entender o que é. Para a conscientização, o que a empresa fez na qual eu trabalhei? Ela colocou um tapete na entrada da organização e falando BSC, explicava o que era. Então, na hora que as pessoas pisavam, né, com seus calçados, todo mundo, mas o que é isso? O que significa isso? E toda a gente falava a curva que a empresa tem, apesar até do elevador, até chegar na sua estação de trabalho, a empresa ia reforçando o conceito do BSC. E cada um, por exemplo, nós recebemos garrafinha, escrito BSC, borracha, a gente recebeu vários mimos para incentivar as pessoas, e a gente fazia teste naquela época online também, quem acertasse ganhava um almoço, ganhava um dia de trabalho, então eles iam fazendo questionários, e aí o que aconteceu? Todo mundo ficou motivado, empolgado de ganhar os brindes, né? Porque a preocupação no começo era os brindes. A gente implantou isso num call center, até na web aula de vocês, tem um call center, um depoimento de um gestor lá que comenta. Na empresa, não é a empresa que eu trabalhei, mas na onde eu trabalhei, a gente implantou dessa forma. E foi assim, foi um sucesso, porque foi criando estratégia, né? Para que motivasse as pessoas a entender o que era, né, o Balance Scorecard. Então, ele serve para apoiar a condução da estratégia, mas ele não garante uma boa estratégia. Então, esse trabalho é seu ou de algumas pessoas na sua empresa. Então, não adianta depositar que vai ser um projeto milagroso, que não é. Cada área tem que fazer a sua parte. Tanto é que a gente fazia semanalmente, durante um ano, para poder implantar e ter um resultado, né, um sucesso com essa ferramenta.
E é comum as pessoas delegarem um bom planejamento para a ferramenta como se ela é quem definisse as coisas. Não, quem define é você, né? Cada gestor. Então, pense no BSC como um guia, um passo a passo, é um PDCA, né? Para a gente que é da qualidade, então, tudo isso, a área da qualidade entrou muito nisso. Então, o BSC é isso, é um método que te ajuda a medir se os esforços que você tem feito realmente têm colocado sua empresa no caminho que vocês definiram, para ver se as coisas estão evoluindo. Então, você tem uma leitura muito ampla de como está o processo. E aí eles falam, crie um mapa estratégico. Essa é a ferramenta primordial e é nela que devem constar as missões, objetivos da sua empresa, de cada setor, e ainda apontar os pontos de interseção e colaboração entre diferentes áreas, considerando as perspectivas financeiras, de processos internos, de clientes e aprendizado. Então, nós tivemos que negociar com várias áreas, porque cada área tinha um processo, e a gente queria nivelar os processos. E, lógico, você vai para a contabilidade, não pode ser assim, que a gente se baseia na lei. Então, foi difícil até você ter essa sinergia, né? Porque você tem que criar esse mapa. Você tem que apresentar a metodologia para a equipe. É uma forma de gestão que busca transformar toda a cultura de uma empresa. Porque se ficar só com você não vai disseminar, né? Então, isso é simplesmente impossível se os funcionários não estiverem totalmente cientes do que é o método, se trata ou não estiverem familiarizados com eles, antes mesmo da sua implantação. Por isso que a empresa resolveu aplicar treinamentos, desenvolvimentos e usar brindes para atraí-los, né? Principalmente em call center, que não tem a preocupação de querer muito, às vezes, o treinamento. Então, crie medidores estratégicos, e a gente precisava até das pessoas para falar o que vocês acham que a gente pode medir. Então, a gente fazia reuniões de brainstorm também. Então, é uma ferramenta de gestão baseada em métricas de desempenho. É importante que sua empresa use indicadores que mostrem a evolução do programa e que possam ser avaliados de maneira periódica. Não adianta você só implantar, largar e deixar, porque senão não vai acontecer. Então, o sucesso está em seguir uma ordem que realmente direcione a empresa para a estratégia. Então, criando uma espécie de cascata que vai, aos poucos, materializando a estratégia em um caminho a ser seguido. Então, primeiro você define os objetivos de cada perspectiva do seu negócio, que a gente vai mostrar um exemplo. Define os indicadores que vão medir se esses objetivos estão ou não sendo alcançados. Aí vocês vão criar projetos, ações ou processos que atuem para melhorar os indicadores e, assim, vocês alcançarem os objetivos traçados. Para isso, quando a gente pensa na perspectiva financeira, você vai definir objetivos financeiros para 3, 5 ou 10 anos. Todas as empresas, ela tem anualmente, ela faz isso. Né? Você pode definir objetivos estratégicos como alcançar um retorno de 20% sobre o capital investido, aumentar as fontes da receita, estabilizar o fluxo de caixa, reduzindo o tempo de fechamento. Então, isso dentro da perspectiva financeira. Lógico que pode ser maior isso, aqui eu dei 3 exemplos. Quando você vai na perspectiva do cliente, essa perspectiva, ela centraliza-se no alvo de todos os esforços da empresa, o cliente. Temos objetivos estratégicos que buscam garantir que dentro do tempo que você determinou, 3, 5 ou 10 anos, a empresa não só tenha mercado, como tenha aumentado sua quantidade de clientes. Então, isso é um ponto importante, entra muito a área de produção, marketing, a gestão, o planejamento, para você saber o que você vai, qual a perspectiva que você tem com relação a aumentar a sua quantidade de clientes. É muito fácil focar nas capacidades internas, desenvolvendo as competências das equipes e melhorando os processos internos. Por exemplo, os fatores internos não vão fazer com que o cliente opte por comprar ou não um produto. Então, o que você tem que fazer é familiarizar ou agilizar os seus processos internos,
que todos conheçam e que essa ferramenta possa ajudar a você na sua gestão. Então, a perspectiva de clientes, ela é muito importante, pois força a empresa a olhar para fora e olhar para o cliente. Então, entre os objetivos estratégicos da perspectiva de clientes, pode estar, né, aumentar novamente os resultados dos clientes em 20%, ter 90% de aceitação sobre o seu produto e aumentar o índice de satisfação do cliente. Agora, olha a responsabilidade. Ter 90% de aceitação do seu produto. Como você vai fazer isso se você não usar uma ferramenta estratégica para você ter ele, né, do seu lado? E aí você vem perspectiva dos processos internos. O que é essa perspectiva? Ela visa identificar os processos que mais têm impacto na organização e direcioná-los à excelência. Então, precisamos estabelecer formas de fazer com que os processos críticos, aqueles que têm contato direto com o cliente, se tornem cada vez melhores. Então, quando você fala da logística, você fala do faturamento, você pode falar do financeiro. Então, aqui, por isso que é uma energia, uma sinergia de departamentos, um olhando o seu lado, mas tendo a visão do todo. E também é vital, nessa perspectiva, trabalhar para tornar os processos cada vez mais focados nas necessidades do cliente, porque a empresa, ela depende do cliente. Se não tiver cliente, você não fatura. Por isso que eles dão um valor muito grande para essa área. E é importante também ressaltar que a perspectiva de processos internos não deve focar somente em melhorar processos internos. O que nós precisamos? Identificar a necessidade de criar novos processos que tornem possível executar a estratégia e alcançar os objetivos. Como exemplo de objetivos estratégicos desta perspectiva, a gente fala desenvolver novos produtos, tornar o atendimento ao cliente mais ágil, que é a pós-venda, porque às vezes você tem a pré e tem a venda. E a pós-venda, já vendi, você esquece. Reduzir o ciclo de produto, né, de produção do produto X. Vamos supor que é um produto que não tenha muita saída. Então, isso aqui tem que reduzir o ciclo de produção, ou às vezes até tirar ele fora de linha. Tudo isso é analisado através da pesquisa, né, que o marketing geralmente faz, né? Então, a quarta perspectiva, é a perspectiva de aprendizado e crescimento. Definir objetivos estratégicos que visem tornar a empresa mais capaz, mais competente ao realizar as suas ações. E para a gente alcançar esses objetivos, entram aqui projetos que tornem os colaboradores capazes de executar suas tarefas e que, com o crescimento planejado, continue sendo capaz de atuar daqui a 5 anos, por exemplo. Então, não adianta você ter o melhor produto e se você não tem pessoas capacitadas para realizar ou fazer aquilo que tem que fazer, com ferramentas diferentes. Então, aqui o clima organizacional, que é a questão como a motivação das pessoas, é o alinhamento aos objetivos e estratégia da empresa. Também devem ser trabalhados nessa perspectiva. Eu acho essa ferramenta maravilhosa porque ela te traz tantos resultados. Eu cheguei a ver os resultados e ela é trabalhosa, ela não é tão fácil como a gente imagina, mas você consegue quando a direção, ela tem o foco e ela dissemina, ela dá treinamento para todos os funcionários da base, é todos que entram, porque se a recepcionista, o telefonista não tiver alinhado com essa estratégia, a gente pode colocar, né, as coisas também a perder, porque ela vai fazer um atendimento sem qualidade. Então, é mais fácil entender essa perspectiva se você pensar que todos os objetivos listados têm que ser executados por alguém. Então, além disso, também é importante trabalhar sobre o conhecimento gerado pelos processos, como um todo, encontrando formas, por exemplo, de reter informações importantes para o futuro da empresa. Então, pode ser exemplo de objetivos na perspectiva, né, de aprendizado e crescimento, que seria um deles, capacitar os colaboradores em uma língua estrangeira, centralizar e refinar as informações de clientes, incorporar a cultura da qualidade e a rotina dos colaboradores.
Por que que ele fala aqui de capacitar os colaboradores em uma língua estrangeira? Dependendo do nível, né, do segmento da empresa, você precisa ter alguns funcionários estratégicos que saibam responder em outro idioma. Então, a empresa, ela se preocupa com tudo, né? Como eu disse que foi implantado em empresas multinacionais, então elas falam o idioma, o segundo idioma seria o inglês. Então, o BSC, ele implanta a visão do longo prazo, nas rotinas do curto prazo. Isso quer dizer que você não vai nem deve parar de executar os seus processos e as tarefas que trazem resultados para a sua empresa. Isso caminha paralelamente. Então, você precisa ter uma estratégia de crescimento e precisa garantir que sua estratégia ela vai sair do papel para fazer a sua empresa crescer. Então, o que a gente precisa fazer? Pensar no amanhã e começar a desenvolver projetos, ações e tarefas que façam com que a sua empresa tenha resultados maiores e cresça. Nesse ponto aqui, o que a empresa fez para despertar isso nos funcionários? Tem aquela caixinha de sugestão. Então, o que a empresa fazia? Quem for selecionado nas sugestões vai ganhar, né, um brinde, alguma coisa que faça sentido para ele. Ele não queria qualquer coisa. Então, um dia de folga para ele no call center era maravilhoso. Então, se a ideia dele fosse aceita, a gente, né, presenteava ele com isso. Porque o funcionário da base, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de entender. A gerência já era mais fácil, né, o entendimento. Então, ele falava assim, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, você precisa determinar onde quer chegar. E aqui eles contavam a historinha da Alice no País das Maravilhas. Muito legal, fez todo mundo ler essa historinha, né? E se você sabe onde quer chegar, vai precisar de um mapa para se orientar. Então, o BSC, ele te ajuda a construir esse mapa para que você acompanhe a sua estratégia e saiba se ele está conseguindo andar na direção que você busca ou não. Então, é dado ferramentas para os funcionários, eles conhecerem todo esse processo, mas sempre motivando e incentivando. O livro que eu comentei com vocês, ele foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1997. Chama A Estratégia em Ação, Balance Scorecard. É um clássico na literatura de gestão. Então, esta obra constrói uma ponte entre o sistema de gestão tradicionais de curto prazo e uma abordagem mais equilibrada, integrando novos tipos de medições em uma estratégia abrangente. Na época, a empresa ela presenteou os diretores e gerentes com esse livro e nós tínhamos um momento, uma vez por mês, que a gente chamava Momento Cumbuca, que a gente tinha que ler um capítulo e mensalmente a gente ia para essa reunião de 1 hora, você tinha que ser objetivo, conciso, né, nas suas colocações, para ver o entendimento. Então, a gente tinha que transformar a estratégia em ação com o Balance Scorecard. Isso foi maravilhoso, porque nós conseguimos entender, interpretar e colocar em ação e ajudar outras áreas a se desenvolverem, porque estava chegando no Brasil, então nós tínhamos que ser os pioneiros. Né? Então, quais empresas que implantaram na época? Porque a gente tinha um comitê, tinha a Natura, tinha a Bung, tinha a Johnson, tinha a Ford, a Volkswagen, e tinha a Toyota, eram várias empresas, e a gente se reunia também uma vez por mês para discutir como estava sendo implantado o Balance Scorecard na sua empresa. Então, isso foi maravilhoso, porque a gente trouxe muitos resultados, né? Então, essa ferramenta, ela facilitou como um painel de controle, né? Eu sempre comento que quando você utiliza, né, aqui, ó, painel de controle, que ajuda a equipe a se desenvolver para alcançar objetivos comuns. Você imagine uma empresa de call center e desenvolvendo os seus operadores nessa ferramenta, o orgulho que eles tinham de alcançar um objetivo comum, trabalhando juntamente com o planejamento estratégico da organização como um todo. Então, essa ferramenta, né, ela foi utilizada não somente para medir o desempenho organizacional, mas para estabelecer metas, aqui a gente estabelecia metas individuais, né, e em equipe,
cada um tinha, né, eles se sentiam mais importante, né, de desenvolvimento, a remuneração, aplicação, né, alocação de recursos, planejamento, orçamento, feedback e aprendizagem estratégica. Foi o momento que a gente mais deu feedback para os funcionários, para o seu próprio crescimento e desenvolvimento com essa ferramenta. Então, posicionando, por exemplo, os robôs, né, uma descrição da situação problema. Aqui tem um caso, só para a gente ter uma ideia de como poderia ser, né, a implantação. Júnior e Vargas são estudantes de um curso de tecnologia. Junto eles, desenvolveram um novo robô que tem potencial para revolucionar o mercado. Seu primeiro produto foi um sucesso pela grande inovação que ele possuía. Eles querem organizar uma empresa e definir um posicionamento para ela, antes de levar para o mercado seu próximo lançamento. Qual deve ser a escolha deles? Então, analisando, né, essa descrição aqui da situação problema, a gente teria que pensar, porque a gente não tem ainda muito conhecimento dessa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês como seria, né? Eu não sei se vocês teriam uma ideia, até agora que eu falei, como que a gente faria esse, né, para ser o primeiro produto, foi um sucesso pela grande inovação. Agora, eles querem organizar uma empresa e definir um posicionamento para ela, antes de levar para o mercado seu próximo lançamento. Qual deve ser a escolha deles? O que vocês falariam com relação a isso? Vocês têm ideia? Eles querem organizar uma empresa, porque o primeiro produto fez sucesso, é isso? Fez sucesso. Aí é a gente atingir o que a gente está comentando da aula, implantar o PDCA, para eles poderem, porque dentro do PDCA eles vão conseguir analisar, eu vou falar análise SWOT porque entra forças e fraquezas, etc., e a gestão do negócio deles, e também vai mostrar para eles os parâmetros para eles chegarem no futuro com uma empresa sólida, né? Atingir aquilo que eles esperam. Exatamente. E isso, você vê que as ferramentas que vocês aprenderam lá atrás, ainda a gente utiliza e vai continuar utilizando, porque nesse caso, quando você pensa, né, aqui, o posicionamento, qual deve ser a escolha deles, né? Então, eles têm que realmente usar dessas ferramentas para chegar, né, naquilo que eles querem. O que eles querem? Organizar uma empresa, né? Definir o posicionamento. Se não tiver essa análise do PDCA ou o SWOT, ou até mesmo, né, o Balance Scorecard, talvez você consiga elaborar de uma forma melhor, mas tem que ser cabeças pensantes. A gente tem que raciocinar, a gente tem que sistematizar, a gente tem que ter planejamento para fazer isso, e tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não consegue andar. Se na verdade, são dois, o Kaplan e o Norton, né? Eles pegaram praticamente tudo que da análise de gestão de marketing, administração, etc., todas as ferramentas, e implantaram no BSC, praticamente. É isso? Exatamente. Por quê? Se você pensar no BSC, ele é um tipo de avaliação de desempenho usada pela empresa. Então, essas avaliações, elas são usadas para medir quais resultados os profissionais e equipes apresentam, quais habilidades dominam. Então, o objetivo, né, desse acompanhamento é fornecer uma visão de indicadores como produtividade de colaboradores, equipes, né, e corporações. Então, o que eles fizeram, eles foram muito espertos, porque eles ganharam muito dinheiro, eles venderam também, né, para as organizações. Eles definiram assim, não, por meio do bom uso, né, dessa ferramenta, os executivos podem introduzir novas estratégias e processos operacionais inovadores, né, para alcançar o melhor desempenho. Então, quando eles propuseram essa ideia aí, essa metodologia, eles falaram que era o quê? Era uma visão abrangente sobre os objetivos
mas em cima do quê? De tudo que já existia, que era o SWOT, PDCA, né? Então, eles foram muito espertos, né, na época, né? Porque quando eles falam assim, Balance Scorecard, traduz toda a sua necessidade de crescimento por meio de metas, né? E elas são divididas em todos os setores da empresa, que não existia, não era falado dessa forma. E eles usaram a palavra estratégica, todos os setores da empresa. Então, há um caminho a ser seguido que fica mais claro, né? Ajudando o gestor a entender o que deve ser feito para atingir os melhores resultados. Também é preciso considerar em quanto tempo essas conquistas serão obtidas. Então, há uma estratégia colocada em prática na gestão. E esse caminho a ser seguido pode ser baseado em metas. E enquanto elas precisam ser alcançadas a curto, médio ou longo prazo. Então, você tem que definir. Então, com o passar do tempo, basta dar uma olhada nos seus resultados para saber se estão dentro do que está esperado. Porque a gente coloca as metas e depois você vai avaliar. Então, para entender esse desenvolvimento do Balance Scorecard, é feito por meio, né, de 4 avaliações principais, que a gente não pode esquecer, sempre a financeira, clientes, processos internos e aprendizado. Essas bases, elas devem ser acompanhadas sem parar, já que, né, você, para entender uma empresa que está caminhando, né, então aqui a gente vai falar da parte mais financeira. Então, por exemplo, o que é mais importante se vocês olharem aqui? A financeira, clientes ou aprendizado? O que vocês acham? Clientes é importante? Claro, com certeza. Claro, né? Processos internos é importante? Sim. Sim, também é importante, né? Então, por que utilizar o Balance Scorecard na empresa se você já tem outras ferramentas, né? Se você pensar. Então, quando nós adotamos, né, o Balance Scorecard, a empresa sabe por onde deve caminhar para crescer. E os resultados são mais bem avaliados e você sabe como entender se eles realmente são bons ou não. Então, isso foi falado numa reunião. Tem algumas informações, eu peguei da reunião que nós utilizamos para convencer os gerentes a praticar, né, fazer um plano de ação. Então, eles falavam o seguinte: o viés estratégico do Balance Scorecard permite que os gestores definam planos de ações mais completos, considerando todas as áreas e necessidades da empresa. Então, assim, as metas, elas tratam do desenvolvimento necessário, pensando em tudo o que estiver envolvido no negócio. E aí eles falavam o seguinte: visualizar o futuro. Claro, se você tem um negócio, você tem que visualizar o futuro. É a mesma coisa agora. A gente está numa situação um pouco mais parada, crítica, mas a gente tem que visualizar o futuro, porque senão sua empresa morre, se você começar com pessimismo, né, do que está acontecendo. Então, por meio dos indicadores de hoje, lógico que deve ter caído um pouco, né, aliado às metas, os gestores que usam o Balance Scorecard, eles conseguem saber o que acontecerá lá na frente. Isso proporciona mais segurança e um melhor planejamento para encarar os desafios. Então, assim, cada ação, né, da empresa é feita com mais cuidado, comunicar as metas. Então, uma gestão com foco em crescer depende de metas bem estabelecidas e principalmente bem explicadas entre todos os departamentos. E nesse tipo de administração, os objetivos são claros aos funcionários. Então, cada uma das metas é comunicada como importante para atingir os resultados gerais esperados. Partindo desse princípio, a gente tem que direcionar melhor as ações. O que é preciso para chegar ao que a empresa quer? Nem sempre é simples saber como alcançar esses objetivos. Por isso, o Balance Scorecard, ele se torna um modelo de gestão tão importante. Ele ajuda a mostrar o caminho do sucesso. Então, você vai direcionar melhores ações, você vai alinhar os indicadores, né, da empresa que precisam ser alinhados. Uma empresa que funciona bem, tem bom desempenho em todas as áreas, a integração é fundamental. Por isso que tem que ter essa sinergia com as outras áreas. Então, melhorar a qualidade e o desempenho. Uma atuação em que usa os melhores métodos tem mais qualidade. Esforços dedicados
ajudam a empresa a chegar às metas de que ela precisa. Mas isso depende também que a administração pensa dessa forma. Então, todos, geralmente quem implanta isso é a presidente da empresa e vai disseminando para os outros funcionários, porque o impacto vai ser muito grande. Porque nós temos que alcançar resultado dentro do que você espera e depende de uma boa gestão, mas principalmente quando ela é conduzida em metas e no crescimento da empresa. Então, podemos avaliar o balanço scorecard, que é a melhor metodologia para o crescimento da sua empresa. Isso foi constatado, verídico, que é o que nós, em 3 empresas que eu atuei, foi constatado que ela funciona assim. Então, o cumprimento da meta, né, do ticket médio na perspectiva dos clientes, vai influenciar o cumprimento das metas e da perspectiva financeira. Então, podemos observar como as diferentes perspectivas estão interligadas, influenciando, né, e contribuindo com o crescimento. E aí a gente tem que atribuir estratégia. O próximo passo para a implementação da empresa é a atribuição de estratégia para o cumprimento das metas pré-estabelecidas, pois são elas que vão garantir os resultados esperados. Então, cada perspectiva deverá possuir algumas estratégias para atingir as metas, e essas estratégias devem ser formuladas preferencialmente pela união de diferentes gestores e diretores. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de uma... aqui. Exemplo, né, de uma padaria. Relembrando que um balance scorecard, você tem a capacidade de descrever sua estratégia, bem como medi-la e acompanhar as ações que você está tomando para melhorar seus resultados. Então, segue 2 exemplos que eu coloquei aqui. O primeiro é da padaria. Vamos lá. Como a gente tem que elaborar esse plano? Primeira coisa, a gente tem que escrever a perspectiva financeira, aprendizagem e crescimento, processos internos e do cliente. Partindo disso, a gente vai colocar objetivos, metas, indicadores, iniciativa. O que você quer com relação à perspectiva financeira? Os objetivos. Pode ter um ou mais objetivos. Aumentar a receita. Quais são as metas? Aumentar em 15% a receita bruta. Indicadores. São os demonstrativos financeiros que a organização utiliza. Iniciativas. Preparar um novo mix de produto. Então, você imagine, você está pensando numa estratégia. Aqui a gente está falando de padaria. Cada um de vocês poderá pensar no seu negócio. Eu vou pedir depois que eu passar outros exemplos, para vocês tentarem fazer do negócio de vocês. Se vocês conseguem, com certeza, né, vai conseguir realizar isso. Aprendizado e crescimento. O que a gente quer? A gente quer ter objetivo. A equipe treinada para vendas. Metas. Treinar 100% dos funcionários. Indicadores. Teste de aprendizado para a equipe. Iniciativa. Desenvolver um mini curso para a equipe. Aquilo que você falou para mim, Fábio, no começo, é praticamente isso, é um exemplo que você poderia fazer. Aplicar, estruturado, usando uma ferramenta de gestão corporativa. Perspectiva dos processos internos. Otimizar a produção dos produtos, ter 100% da produção otimizada, os KPIs de produção, implementar um horário específico para a produção, perspectiva do cliente, servir melhor o cliente, aumentar o ticket médio de 15%, valor médio das notas fiscais e criar kits, né, para venda conjunta. Se você olhar assim, esse exemplo, vocês acham que é fácil ou difícil para implantar o BSC? Analisando assim. Olhando esse exemplo, conhecendo bem o próprio negócio, parece ser fácil. Fazendo dessa forma, realmente é mais fácil. Esses são exemplos que a gente pode praticar dentro do seu negócio, porque você percebe que é um visual, você olha, você já sabe aonde você quer chegar, você vai escrever. Né? Oi? É um organograma. É o organograma, exatamente. Então, ele é simples assim, a gente fala, tem um pouco de complexidade, porque tem pessoas que não querem ter trabalho para pensar
no seu negócio. É que tem que conhecer com profundidade o próprio negócio, aí dá para fazer. Tem que conhecer em profundidade. Se você não conhecer, você fica um pouco perdido, né? Aqui tem um outro exemplo, quando você fala assim, você pode colocar de diversas formas. Você vê que eu no formato aqui, e você pode colocar assim o que melhor for para você. Perspectiva financeira, por exemplo, aumentar o lucro. Iniciativas, reduzir a taxa de juros e, portanto, aumentar empréstimos. Indicadores, aumento no lucro. Perspectiva do cliente, diminuição da taxa de juros do empréstimo. Iniciativa, diminuir a taxa de juros anunciada. Indicadores, é a porcentagem menor. Perspectiva dos processos internos, diminuir também aqui juros, né? Aumentar o empréstimo. Aí tem os indicadores, quantidade de dinheiro sendo emprestada. Aqui é mais na área financeira, né? Mas tem um outro aqui que eu quero para vocês analisarem, que ele fica mais fácil de visualizar quando você pensar aqui, descrever exemplo do BSC, né? Aqui a padaria, que nós já falamos, tem um outro aqui, que acho que deve estar aqui, Balance Scorecard, exemplo de confecção. Aqui, ser a maior marca de moda plus size do Brasil. Aqui é o negócio dela. O que ela colocou como objetivos? Perspectiva financeira, aumentar a rentabilidade da empresa. As metas, 5% de redução dos custos da matéria-prima. Indicadores, controle de compras de matérias-primas. Iniciativa, né, novos fornecedores, cotar novos fornecedores e renegociar contratos com parceiros. Aqui lembro sempre da Juliana, né, que dá para fazer o trabalho quando você faz o Balance Scorecard, né? Aí você vem, perspectiva do cliente, ampliar o público atendido, 20%, metas, 25% de aumento da base de clientes. Indicadores, número de novos cadastros. Iniciativa, campanha para atrair novos clientes. Aqui seria uma iniciativa que você pode pensar no seu negócio. Perspectiva interna, abrir mais praças de vendas, 8% de aumento de faturamento, demonstrativo de resultado em exercício e abrir uma loja virtual. Também isso é uma iniciativa que muitas empresas estão montando, né, o seu Balance Scorecard. Perspectiva de aprendizado e inovação, garantir o relacionamento com os consumidores a partir de recursos com tecnologia de informação, integrar 100% do cadastro de clientes do marketing digital, ROI, retorno sobre investimento das plataformas de anúncio online, e gerar cadastro de clientes e trabalhar, né, informações de comportamentos de compra. O que eu gostaria que vocês fizessem, através desse exemplo, talvez seja mais fácil, dentro do seu negócio, como é que você faria o Balance Scorecard do seu negócio? Que vocês fizessem uma planilha, um PowerPoint, que nem está aqui. Você vai colocar objetivos, metas, indicadores, iniciativa. Eu preciso verificar a fixação do aprendizado de vocês com relação a essa ferramenta. E que você colocasse, por exemplo, aqui, perspectiva financeira do cliente, perspectiva interna e perspectiva de aprendizado e inovação. Pensando Professora, praticamente um 5W2H, né? Praticamente mas ele é um pouquinho mais amplo, eu acho. É mais amplo porque não é só os seus indicadores, é o do cliente também, né? É o do cliente também. Então, pensa numa situação do seu negócio mesmo, né? Para que você pudesse realizar e mandar via e-mail, por exemplo, que vai ser, eu vou colocar uma pontuação essa semana, até sexta-feira, eu preciso de uma atividade. Então, nessa 4.4, eu vou pedir isso aqui para vocês elaborarem um Balance Scorecard, né, como exemplo que eu estou dando aqui, que vocês pensassem o que vocês querem, né? Porque depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Por esse exemplo, está fácil ou está difícil? Vocês conseguem? É que a maioria... Quem está sem microfone? Oi? Dá para fazer por esse exemplo. Dá para fazer, né?
que está o Osmar, o Noelso, a Juliana, Fábio, né, o Omar, a Priscila. Aí vocês conseguem depois, eu vou mandar até por o arquivo, eu vou anexar lá no AVA, mas eu vou colocar também no WhatsApp, tirar uma cópia para vocês já irem fazendo, né? Tem um outro exemplo aqui, oficina mecânica, que você fala, pô, será que dá para fazer, né? Oferecer serviços automotivos com o melhor custo-benefício da cidade X, por exemplo. Sempre você tem que ter uma visão quando você vai desenvolver o Balance Scorecard. Então, aqui, objetivos, financeiro, reduzir os custos fixos, metas, 35% de redução dos custos fixos, demonstrativo do resultado do exercício, pesquisar por novos fornecedores e políticas de compra por quantidade mínima. Perspectiva do cliente, melhorar a percepção do cliente sobre a empresa. Aí você vai colocar, sei lá, 20% do aumento do número de atendimentos, 50% de aumento no número de orçamentos, número de atendimentos, número de orçamentos. Aí tem vídeos online sobre soluções prestadas nos veículos, nos clientes, mostrando peças, explicando causas e efeitos. Olha só a iniciativa que você tem numa oficina mecânica, né? Perspectiva interna, controlar o estoque de peças e traçar perfil de atendimento por marcas e peças, 100% de insumos rastreados. Relatório de consumo e estoque, monitoramento e controle, né, registrado do consumo de peças e produtos na prestação de serviço. A perspectiva de aprendizagem, inovação, aproximação do público, né, e gerar autoridade por meio de conteúdo, conclusão da capacitação, participação da capacitação e capacitação para comunicação em redes sociais. Então, tem formas e formas de você colocar isso. Isso aqui é uma forma de você colocar a sua concisão quando você tem que escrever alguma coisa ou desenvolver, né? Outro detalhe também, são 3 exemplos que eu coloquei para que vocês pudessem fazer o Balance Scorecard de uma forma mais precisa, concisa e objetiva, né, dentro do seu negócio. Eu acho que dá para ter uma visão muito ampla. Eu queria perguntar, deixa eu ver, o Adriano está aqui? Deixa eu ver, olhar aqui. Adriano, não, né? Não está. A Juliana está com o microfone, Juliana? E o Noel? Estou, professora. Ah, tá. Você consegue fazer isso no seu negócio? Você acha que é mais fácil? Olha, professora, pelo que eu entendi, dá para fazer sim. Dá para fazer, né? Eu acho que é bem interessante também eu acho que o Noelso também, né? O Noelso está com o microfone? Oi, professora. Tô sim, tava fazendo umas atividades aqui em casa. Tá. Você consegue fazer no seu negócio o Balance Scorecard? Vou mandar esse exemplo. Eu gostaria que vocês mandassem para vocês, para ver se vocês entenderam ou não o que é o Balance Scorecard. Porque ele é muito importante. Vai cair um exercício. Uma das coisas... Volta no food truck para eu dar uma olhada. Ah, o food truck, tá. Aqui. Ó, food trucker. Aumentar a lucratividade da empresa, a meta, 30% de aumento de lucratividade, demonstrativo do resultado do exercício, quais são os indicadores que você pode colocar aqui, não precisa ser necessariamente isso. Revisar os preços dos lanches, né? Você tem que fazer um benchmark de quanto que está sendo cobrado, né? A perspectiva do cliente, melhorar a experiência de consumo do cliente, 60% de índice de excelente, pesquisa de satisfação, desenvolver parcerias com outros estabelecimentos com produtos complementares, a perspectiva interna, melhorar o mix e a oferta de produtos, 25% de aumento em números de atendimentos, número de atendimentos são os indicadores, revisar o cardápio e tipos de ofertas, né, os combos e promoções, a perspectiva de aprendizado e inovação, que é aumentar a satisfação da equipe, 75% da satisfação com o trabalho, avaliação de desempenho, né, 360 graus, e criar plano de reconhecimento. Quando você faz do Food Trucker, isso foi um amigo nosso que fez, ele usou o Balance Scorecard no negócio dele, que ele tem 6 carros, né, quer dizer, tinha, agora eu não sei como é que tá,
de food trucker, e aí ele tinha que ter métricas, ele tinha que ter indicadores, então ele ia elaborando, e ele falava que era um espelho, que ele pudesse verificar como estava o negócio dele, e quais, né, os planos para o futuro. Usando essa ferramenta, ele conseguiu uma maior lucratividade. Lógico, considerando esse momento, ele agora não está vendendo muito, né? Então, mas é uma perspectiva, a gente não pode esperar só o momento de agora, você tem que ter uma visão de futuro, né? Então, quando você usa essa ferramenta, né, que ela tem capacidade de descrever sua estratégia e medi-la também e acompanhar as suas ações. Então, eu acho que isso é fundamental para o seu para o desenvolvimento e crescimento do seu negócio, quando você pensa dessa forma, né? Então, você pode diminuir o tempo para a sua produção de um produto, por exemplo, aqui, Food Trucker. Quanto tempo, um indicador, que você leva para entregar o produto para o seu cliente? Você é rápido, né? Vem o cliente lá, pede, ele está esperando. Como é que é o seu processo interno? Como é que funciona? Então, você, partindo disso, você pode criar, né, uma estratégia para ser o mais rápido possível, né, dentro. Então, uma maneira fácil que a gente utiliza, não sei se vocês aprenderam o diagrama de Chikawa. Alguém já aprendeu isso? Diagrama de Chikawa? Eu não, professor. Não, né? É que a gente mede a qualidade, né? Não vou entrar agora, senão vai ter muitas ferramentas. Essa não está contemplada, mas a gente usa também, né? Então, dentro dessa métrica, né, que a gente cria condições para melhorar o nosso negócio, a gente tem que sempre estar buscando novas ferramentas. Então, essa é uma das ferramentas que é apresentada dentro do AVA para que a pessoa, né, tanto do marketing, a administração que faz essa disciplina, tenha uma visão ampla do negócio e conheça, né, novas ferramentas. Sempre surgirá também novas ferramentas. A gente não pode achar que vai ficar sempre essa. Essas são as básicas que todos, né, a gente fala, os alunos têm que conhecer, só que a gente teria outras, mas como são muitas, né, mas a base é essa. Agora, o que eu acho mais interessante, eu gosto muito dessa ferramenta, porque ela trouxe resultados fantásticos para a organização. A empresa, ela teve um ótimo desempenho usando, né, essa ferramenta para mensurar, para planejar, para desenvolver pessoas, né? Então, eu acredito muito nessa ferramenta. Ela é estratégica, ela tem uma plataforma, né, que a gente utiliza para poder continuar, né? Porque aqui, como eu coloco, que é uma ferramenta potente, né? Uma potente ferramenta da gestão, que deve ser colocada em prática de acordo com a realidade da sua empresa. Então, não existe uma receita pronta, né? Ela vai se adequando, né? Então, a gente tem que lembrar que, como em todo o processo de implantação de novas políticas e medidas, é vital envolver a sua equipe de forma efetiva e mensurar os resultados de maneira sistemática. Então, você tem que ter essa maneira sistemática de avaliar, mesmo que sua empresa seja pequena, né? Porque às vezes a gente está falando de empresas grandes, mas empresa pequena também ela pode ser mensurada. Você não pode perder o controle do seu negócio, né? Então, as organizações, elas usam muito isso, né? É uma empresa grande, tem um sistema por trás disso, uma empresa pequena não tem, mas dá para ser implantado. Então, esse sistema gerencial, ele permite à organização, né, divulgar as suas estratégias, né, e gerenciar. Então, é um sistema de gestão estratégica utilizado para esclarecer e obter consenso em relação à estratégia. Você vai conversar com todas as áreas e cada um vai falar. Comunicar a estratégia por toda a empresa, alinhar as metas departamentais e pessoais à estratégia. Você vai associar os objetivos e estratégias com metas a longo prazo e orçamentos. Você vai identificar e alinhar as iniciativas estratégicas. Vai realizar revisões estratégicas periódicas, sistemáticas.
e obter feedback para aprofundar o conhecimento da estratégia e aperfeiçoá-la. Olha quantos benefícios que ela traz para a organização, né? Quando ela fala que ela vai comunicar, ela vai alinhar, ela vai associar, ela vai identificar, ela vai realizar e obter feedback. Ela usa verbos fortes, né? Eu gosto muito quando a gente utiliza, quando nós vamos começar com alguma informação, a gente sempre fala, ó, nós vamos comunicar, nós estamos alinhando, nós estamos associando os objetivos estratégicos com as metas de longo prazo, porque as pessoas conseguem fixar mais quando você usa essas palavras de ação, né? Agora, um exercício que a gente faz também, que eu vou demonstrar para vocês, antes de a gente, quero ver se o entendimento ficou bem claro, né? Que seria aqui, se vocês vão responder essa questão aqui. Um dos modelos de gestão mais difundidos na atualidade é o Balance Scorecard. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. A razão principal da sua criação foi estabelecer um sistema de controle que permita identificar o desempenho financeiro da empresa baseado no desempenho passado? É a 1. O seu objetivo é transformar a missão e a estratégia da organização em objetivos e indicadores organizacionais em 4 perspectivas: financeira, processo interno, aprendizado, clientes e crescimento. Terceiro, é uma ferramenta desenhada principalmente para funcionários da alta gerência, já que os funcionários da linha média operacional raramente poderão compreender o significado de seus indicadores e as suas consequências financeiras. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acham dessa aqui. Qual que está correto? Analise cada um. O que vocês acham? 1 e 2 estão corretas. Oi? 1 e 2 corretas, a 3 está errada. Exatamente. A 3 está errada. Por quê? Ele está falando que é uma ferramenta desenhada principalmente para funcionários da alta gerência. Não é para alta gerência só. Ela é para todos os funcionários da organização. Agora, se eu perguntar assim para vocês, o que vocês acharam dessa ferramenta, olhando assim o que a gente está falando dela? Ela é boa ou não? Dá para usar no seu negócio? Dá para usar em qualquer negócio, professora. É complexa, mas dá para usar. Ela aborda todos os sistemas aí, que é praticamente, e dá uma amplitude de plano para você poder traçar planos com mais certeza. Até o trabalho que vocês fizeram, daria para usar essa ferramenta? Dá pra caramba. Dá bastante. Eu ia tomar um tempão para explicar, mas ela seria a ferramenta que daria mais, assim, embasar melhor o trabalho. Pelo que você falou, eu acho também, porque ela dá uma amplitude maior, só que não é todo mundo que conhece o BSC, né? Não. Eu estava lembrando, professor, em uma empresa de telemarketing que eu trabalhei lá na minha adolescência, usou, a professora falando dos copos e tal, mas, é aí que está o erro de grandes organizações. Eu lembro de darem canetas com BSC e tal, mas ninguém entendeu. O pessoal recebeu, é um sistema que vai implantar. A gente achava que era um sistema de CRM. Então, porque às vezes a comunicação não foi assertiva, né? Não foi usada com propriedade. Exatamente.
Para você implantar isso, né, você tem que, os processos gerenciais tem que ser analisado, a análise operacional, a revisão estratégica, você tem que colocar as pessoas em sala de aula para poder entender, né, o processo. Depois, o que nós colocamos? Em sala de aula 1 hora, depois a gente colocou na plataforma, né? Porque o que a gente falava na palavra mais simples? O BSC, ele ajuda os gestores a compreenderem as conexões existentes dentro de uma organização. Então, oferecendo uma estrutura que permita, né, a gente identificar os fatores críticos. Então, a integração do planejamento, do orçamento, das iniciativas estratégicas, né, elas têm que ficar mais ágeis e precisas. Então, o Balance Scorecard, ele é muito eficaz quando utilizado para orientar o processo de mudança, né, possibilitando, assim, as iniciativas que a empresa tem, a integração. Então, os principais objetivos, eles estão o quê? Vinculados no alinhamento e planejamento estratégico, né, da organização. Então, quando você... O que a gente fazia? A gente fazia uma dinâmica, a gente colocava o financeiro, a gente colocava o aprendizado, né, os clientes, as 4 perspectivas, e aí eles iam percebendo, porque a gente usava de uma linguagem para eles mais simples, para eles entenderem, né, qual que era o objetivo. E aí, por isso que a gente teve sucesso, porque nós fizemos isso, a gente teve que pensar, né, de como fazer isso, né, e isso foi super importante, porque até hoje, assim, eu lembro que eu ainda tenho amizade com algumas pessoas que ainda guardam o squeeze, né, que eles ganharam, a gente fez até squeeze, para dar para eles, para dar um sentido de importância, né, deles saberem, olha, a gente vai verificar a estratégia, né, os processos internos, se está bom ou não, o que você acha, o que você está fazendo na sua área, é importante ou não? Vamos organizar as ideias e as ações em torno de uma estratégia. Aí uns falam assim, mas o que é estratégia? Né? Então, você tinha que explicar o que é estratégia, né? Aí a gente tinha todo o nível, né? Que eles faziam o seguinte, o presidente era o consultor externo, o pessoal lá da base era nós, de RH, que tinha que explicar, né, como que essa ferramenta, ela iria facilitar o nosso trabalho, né, então isso ficou muito claro, e aí eles aderiram, todo mundo, estou participando de um projeto de Balance Scorecard, e todo mundo, o que é isso, não sei o que, né, então foi muito importante, fundamental, para que a empresa conseguisse os resultados que ela queria. Então, é fundamental quando você está estudando, né, e você passar isso, você vê o brilho nos olhos, né, dos funcionários, porque eles estavam, né, fazendo parte desse processo, né, de implantação. E a partir daí todo mundo começou a trabalhar mais, ficar muito mais envolvidos com o trabalho, né? Porque a gente falava assim, o que essa ferramenta ela vai implementar? Ela primeiro vai definir os objetivos, ela vai decidir uma estratégia a seguir, onde todo mundo conhece, vai fazer um mapa estratégico, ela vai compartilhar as decisões com os funcionários, e era isso que eles queriam, né? Eles queriam entender. Então, na realidade, que nem tem gente que fala assim, então é planejamento estratégico? Não, Balance Scorecard é uma ferramenta de planejamento estratégico na qual tem claramente definidas suas metas, estratégias, né? Visando sempre medir o desempenho empresarial através de indicadores. Quando você tem indicadores, tudo você tem que ter indicador, porque se você não tiver indicador, você se perde, né? Então, é um método mesmo, vamos falar em poucas palavras, voltado ao gerenciamento da estratégia da empresa. E qual que é o seu principal objetivo? Possibilitar que gestores, equipes, trabalhem pensando no futuro a longo prazo, para concretizar os projetos, né, que a empresa implanta, né? Então, essa ferramenta ela é muito utilizada e sua aplicação é através mesmo da mensuração de indicadores, né? Então, isso seria mais ou menos a base, né, do que seria essa ferramenta, né? Agora,
Como medir e impulsionar o desempenho da sua empresa? Se eu fizer essa pergunta, vocês saberiam saber isso? Como que a gente vai medir isso? O que vocês falariam para mim? Como medir e impulsionar o... A sua empresa, né? Como que tá? Como que você vai... Como medir e impulsionar o desempenho da sua empresa? Medir é através dos resultados. Através dos resultados. Você vai medir, assim, semanalmente ou anualmente? E como medir, né? É que depende do ramo, né? Na minha área, por exemplo, seria pelo menos mensal. Mensal, né? É. Depende do ramo, mas hoje em dia eles estão avaliando muito mensalmente, viu? Tem ramos que é quinzenal, né? Tem ramos que é menos, né? Porque ela trata essa ferramenta de um conjunto de objetivos, né? Porque tem os objetivos financeiros, tem o objetivo interno do cliente, né? Depende do objetivo. E uma outra pergunta que eu vou fazer as 4 perspectivas, né? Quando você pensa financeiro, né? Ela vai analisar o quê? Financeiro, acredito que seja receita, custos, faturamento, bruto e líquido e etc. Lucratividade, exatamente, lucratividade, né? E a empresa ela deve traçar, aí que entra o 5W2H, o plano de ação. Tá, você vê que é tudo muito interligado. Tudo siga. E a perspectiva do mercado, como que ela será feita? Ela tem como fator o quê? Através do consumidor, do cliente, através dos concorrentes. Então, ela vai definir estratégias o quê? Atrativas, né, do seu mercado. Exato. Ela vai analisar também o cliente, a sua imagem e reputação também. Então, para isso, ela tem que aprofundar um pouco mais sobre a pesquisa de mercado. Aí entra, acho que uma disciplina que vocês tiveram, pesquisa de mercado. Sim, pesquisa de mercado, lógico. Aí tem a perspectiva dos processos internos. O que seria isso? Como que você faria isso? Identificar o quê? Os processos críticos, né? De maior impacto. Se eu perguntar qual que é o processo mais crítico dentro da sua empresa? Crítico, que não dá muito certo? Para mim é um pouco de comunicação. Eu acho que é o problema da maioria, na verdade. É da maioria. Então, por exemplo, os processos internos estão adequados? Os funcionários estão em sinergia? Tem que todo mundo estar por dentro. A comunicação, eu acho que a comunicação tem que ser a mais eficaz possível. E aí ela tem que melhorar a qualidade dos processos internos. Por exemplo, perspectiva de aprendizado. A perspectiva do aprendizado avalia o quê? A satisfação interna dos colaboradores. Como é que eles estão? É definir estratégia para que cada um seja mais capazes, competentes em suas tarefas? É feito isso? Sim. Sim, né? Então, para isso tem que analisar o quê? Os indicadores. Quais são os indicadores da perspectiva de aprendizado que a gente poderia chamar? Através do resultado dos funcionários, né? Então, mas aí, através dos indicadores, seriam motivação, engajamento, capacitação, produtividade, rotatividade também entra, viu? Então, porque produtividade eu acho que é até o principal, porque se ele não está motivado, ele não consegue ter produtividade. Não consegue mesmo, porque isso aí está faltando também, né? Isso, então, quando a gente fala em aprendizado, são conhecimentos, habilidades dos empregados, são fundamentais para a empresa. Agora, processos internos, transformar os processos de grande impacto em processos de excelência. Financeiro, que a gente quer alcançar o sucesso financeiro através dos objetivos e metas. E mercado, a empresa deve buscar um alto grau de satisfação dos clientes. Então, esse seria o BSC completo, né? Essa ferramenta, ela é visual. Quando você olha aqui no começo, que nós passamos, vou voltar lá para o começo,
Aqui, ó, essa ferramenta, quando você olha, aqui você consegue enxergar. Tem a visão, estratégia, e aí você tem financeiro, para ter sucesso financeiramente, como nós deveremos aparecer para os nossos investidores. Aí vem processos internos, para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair. Aprendizado e crescimento, alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. E clientes, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelo cliente. Quando a gente olha o Balance Scorecard, a gente vê essa figura e a gente já imagina o que a empresa quer. Por que a gente está usando essa ferramenta? Quais são os objetivos? Quais são as metas que definem, né, o que deve ser buscado para conquistar os objetivos? Quais são os indicadores? Olha o que entra, metas, aqui no Balance Scorecard, vocês não podem esquecer metas, indicador, plano de ação. O que é plano de ação? Como vocês definiriam o que é plano de ação? Ele consiste o quê? No conjunto de ações necessárias, né, para alcançar objetivos e metas. Então, ele define, o que o plano de ação define? Quais estratégias devem ser executadas para que o objetivo, da perspectiva do Balance Scorecard, seja atendido dentro das metas estabelecidas, né? Então, em muitos casos, né, no planejamento, a maior dificuldade se encontra na execução das tarefas. Então, por isso que quando você aplica o Balance Scorecard, ele já começa, primeiro, definir a visão, missão e valores da empresa, estabelecer seus objetivos, determinar seus pontos positivos e negativos, né? Que é o SWOT, escolher indicadores para medir seu desempenho e definir as metas. Então, isso é bom para o próprio desenvolvimento. Agora, o BSC também permite que a empresa defina seu futuro baseado em objetivos estratégicos também. Agora, qual a conclusão que a gente pode chegar com o Balance Scorecard? Geral, como que vocês definiriam? Depois perguntas. De tudo isso que foi falado, como que vocês definiram? Aplicar? Não. O cachorro do Nonô respondeu. Ah, é do Nonô? Não, eu defino que é um sistema necessário, professora, para autoconhecimento da empresa e tomada de ações assertivas para um futuro embasado em planejamento. Embasado, exatamente. Você conseguiu definir como que a gente pode utilizar. Agora, de todas as ferramentas que você conheceu, aí que todo mundo conheceu, qual que você acha mais adequado dentro da área de marketing? Caramba! Uma boa pergunta, hein? É porque todas elas fazem sentido, né? Todas fazem sentido. Caramba, a que mais... Caramba, eu não sei responder isso. A que mais faz sentido, nossa. É que assim, professora, a partir do momento que eu começo a usar as ferramentas, eu vejo como importante, entendeu? Eu tenho usado no meu dia a dia algumas ferramentas. E eu vejo todas como importante. A mais importante, caramba. Porque depende cada negócio, né? Depende Então. do negócio. Agora, e o que... A empresa, o PDCA é muito importante. É muito mesmo. Porque nós lançamos, vira e mexe, a gente tem um produto novo. Vira e mexe, não. Eu posso dizer que nós temos que fazer testes não só de produtos, mas de ações também para o consumidor. E a gente utiliza o PDCA sempre para fazer essas ações. Mas, assim, eu não posso falar que é a mais importante, que a gente utiliza um monte de coisa. Para cada situação, porque tem pessoas que falam assim, por que eu tenho que aprender tantas ferramentas, né? Porque sempre tem estudo, como, né, o estudo do Balance Scorecard veio através do Kaplan e do Norton,
eles se inquietaram, né, na época, e só era feito através do financeiro. Então, eles falaram, não, vamos pensar. Então, eles se reuniram e montaram isso, né, o Balance Scorecard. Então, ele falava assim, primeiro, financeiro, avalia a lucratividade da estratégia? Sim. Sem dinheiro, não dá para fazer quase nada. Então, essa perspectiva, ela olha o quê? Fluxo de caixa, retorno do investimento, né? Então, é uma linguagem comum entre os acionistas. Então, se não tiver isso, lucratividade, não faz sentido. Mas só isso, você tem que ter o retorno, você tem que ter o lucro líquido, o caixa, mas se para você ter o financeiro, você tem que ter cliente. Se você não tiver cliente, você não vai trazer resultados, né? Então, tem os indicadores, que é o market share, novos clientes, né? Os concorrentes, que você também tem que se preocupar com ele, né? A gente não pode esquecer disso. E também, por que eles criaram também o Balance Scorecard? Ninguém se preocupava com os processos internos, né? Como que é feito o processo interno dentro da sua... É rápido, preza pela qualidade, preza pela eficiência operacional, todos os empregados devem estar focados, será que está focado nisso, né? Então, os indicadores que eles descobriram, né? Que seria o quê? Até ele citou ali, pesquisa de clima, satisfação, que gera impactos, né? Então, seria a inovação, a operação e a pós-vendas. Será que está sendo feita a pós-venda? Que tem que cuidar também do cliente após, né, ele comprar. E aprendizagem e crescimento, ela tem olho aonde? Na sustentabilidade da empresa, a preservação, né? Então, a empresa, ela deve ter as pessoas para suportar todo esse processo, né? Então, como posso fazer um bom atendimento ao cliente? Se não tiver equipamentos, se o ponto de vendas estiver longe demais, ou se as pessoas não forem treinadas adequadamente. Então, aqui entra a pesquisa de clima, a rotatividade, a lucratividade, as melhorias, né? Então, tudo está ligado. Quando eu fiz aquela pergunta, é para falar assim, tudo está ligado, né? Entendi. Por isso que eu não consegui responder. Por isso você não conseguiu responder, né? Então, a gestão estratégica, ela começa com o entendimento de quem é a empresa em relação aos seus concorrentes, e isso você vai usando o quê? Análise SWOT, você vai definindo, vai trilhar através do plano estratégico, você vai montando o plano de ação, 5W2Hs, só que a ferramenta Balance Scorecard, ela é ampla, ela vê, você vê ela como um todo, né, mais rápido até. Então, exige o quê? Capacitação, conhecimento da pessoa que está atuando na empresa. Eu adorei participar da implantação do Balance Scorecard, porque na outra empresa já estava pronto. Quando eu fui para essa empresa, eu tive que participar, nossa, era tão empolgante, você tinha que lançar desafios para as pessoas, para elas poderem estar juntas, né? Então, foi fantástico essa implantação. E depois da implantação, tem que manter, porque senão é a mesma coisa quando você implanta o 5S na organização. É difícil, né? Você implantar e depois, para manter, é pior ainda, né? Então, é a mesma coisa com o cliente. Você ganha clientes e já quer novos. E às vezes você esquece o antigo. E a gente tem que ter essa estratégia, né? Então, por isso que eu acho que esse assunto aqui, eu acho fascinante. Eu gosto do Balance Scorecard. A gente utilizou muito na empresa, né? Usa, né? Só empresas pequenas, eu fui na empresa pequena, eu sentia falta que não tinha isso. Mas eu gosto mais de empresa multinacional, porque você tem oportunidade de aprender, crescer, evoluir e desenvolver, né? Ser uma pessoa inovadora. Então, isso faz de um profissional de excelência. E eu acho que a gente tem que buscar essa excelência, né? Isso que é importante. Verdade. Bom, então, eu acho que ficou claro mais ou menos como que funciona, como é que é. Ficou. Ficou, né? Então, vamos lá, se vocês identifiquem entre as alternativas a seguir aquela que apresenta um problema que era recorrente, foi solucionado com o BSC. Então, A, dificuldade de analisar o ambiente externo, foco excessivo nas estratégias de construção, utilização apenas de indicadores financeiros para medir o desempenho da empresa,
excesso de indicadores para medir o desempenho da empresa e falta parâmetro para definir as estratégias. Daqui, qual que é a alternativa que atende mais? O que vocês acham? É que atende mais, porque as outras coisas também é identificado, né? Também. É a que atende mais. A C, né, professor? Utilização apenas de indicadores financeiros, que isso acontece em 80% das empresas. Usam só indicador de financeiro para poder se embasar, né? Exatamente. Então, aqui estava na cara, né? Hoje ninguém quer falar comigo, né? Só o Fábio. O Fábio, ó, meu querido, ó, gente. Só ele que tá falando. Ó, e hoje a Fabiana falou que ia participar da aula, não participou também. Nem a Adriana, tô sentindo falta aqui das pessoas. Tá todo mundo fazendo AVA, eu acho. Acho que tá todo mundo fazendo. Não, eu vou até liberar mais cedo, porque eu vou precisar que vocês façam essa atividade e me mandem o mais rápido possível. Porque, como está encerrando, eu preciso que vocês finalizem o AVA. Nossa, as minhas discursivas eu terminei ontem, que eu consegui só ontem terminar. Você já terminou tudo, então? Já zerei, agora só falta entregar o projeto integrado. Ai, que maravilha! Que bom isso! Professora, Tá bom? o meu também, eu já finalizei todo. Ah, já finalizou? Que Já. ótimo! Isso é muito bom, porque pelo menos vai aparecer, amanhã é terça, né? Amanhã já aparece um novo indicador, se os alunos fizeram ou não. É que é tanta pontuação, hoje eu recebi a planilha e tem pessoal de marketing, deixa eu ver quantos por cento que tá. A minha pontuação desta matéria está bem abaixo da matéria de amanhã. Eu achei até estranho. Por que tá baixo? A minha também tá. Eu falei, nossa, mas eu participo tanto de negociação, entrego os trabalhos e tudo. Então eu preciso ver o que aconteceu, porque para mim vocês estavam com pontuação maior. Quer ver? Gente, mas vocês fizeram o AVA, porque o AVA conta também. Fiz tudo. O AVA as matérias eu fiz primeiro de todas. Bom, quer ver? Eu vou entrar aqui e aí te falo. Eu consigo. Deixa eu ver aqui, porque o Fernando me mandou. O Fernando mandou para vocês? Eu recebi o e-mail dele agora, eu não vi. Deixa eu ver aqui. Porque... Ô, Juliana, você sabe quanto que você tá? Qual a pontuação? 6.850, acho, de negociação. Você passou, então, porque é quem está abaixo de 5.000. E a de trabalhista eu tô com 8.000 e pouquinho. Eu tô assim também, Ju. Ó, a trabalhista eu tô com 8.721 e a negociação eu tô com 6.881. Eu falei, nossa, eu pensei que negociação ia estar com muito mais. Nossa, também. Ó, eu vou dar uma olhada, deixa eu ver aqui. Eu até revi para ver se eu te esqueci de entregar algum trabalho, porque eu tô fazendo. Nossa, eu vou dar uma olhada. O que aconteceu, porque eu estou vendo aqui, o Fernando me mandou, mas ele mandou no geral, não tem por aluno, eu tenho que entrar na outra plataforma. Para confirmar qualquer coisa, eu confirmo amanhã, porque eu vou ter que ver isso aqui, ó. Eu estou na legislação, está 80%, preciso ver por que não está 100%. Mas eu vou confirmar, porque como a gente já está no finalmente, praticamente, né, a semana que vem eu vou fazer só uma revisão, mais ou menos, do que eu vou dar na prova. E hoje teria que falar desse assunto, que esse assunto é super importante, e pelo menos duas questões sobre o Balance Scorecard vai cair na prova. Então, por isso que eu vou falar com vocês, porque eu acho que é um assunto, isso é bem atual mesmo. Atual, eu digo, que foi implantado em 90, mas ele continua atual nas organizações, e eu acho que vai continuar por algum tempo ainda. Lógico, vão surgir agora algumas ferramentas mais inovadoras, mas até agora ninguém não apareceu, né? Eu acho que... É porque o BSC é bem completo, ele integra tudo, né? Então, ele integra tudo, esse é o problema, mas como sempre surge coisas novas... se formar em uma nova ferramenta, né? Uma ferramenta que complemente, né? A gente não sabe, sempre tem ideias novas aí. Mas só para a gente finalizar aqui, porque eu queria que vocês só fizessem aquele trabalho lá
do Balance Scorecard, Tá. tem mais duas questões aqui, eu queria só para a gente poder responder. Com relação à ferramenta do BSC, marque verdadeira ou falsa. Utilizar apenas indicadores financeiros leva a empresa a ter excessivo olhar para o curto prazo. Sendo assim, o BSC permite unir indicadores essenciais para a empresa de forma balanceada? Verdadeiro. As quatro dimensões do BSC são financeiras, marketing, recursos humanos e produção? Verdadeiro, é isso mesmo. Verdadeiro. O BSC oferece ferramentas para a empresa olhar a curto e longo prazo? É falso, porque é a longo prazo, né? É a longo prazo. Então, quer dizer, aqui em cima que não tinha, que vocês falaram que é verdadeira também, ficou faltando aqui. Então, a alternativa qual seria? Aqui vocês falaram que era verdadeira. As dimensões do BSC são financeira, marketing, não é só recursos humanos. Financeira. Não é isso não, professora. Peraí, a primeira é verdadeiro, utilizar apenas indicadores financeiros leva a empresa a ter... Não, peraí, excessivo... Isso, para curto prazo, tá certo a primeira. Nossa, tá a certo. primeira é pegadinha, né? A primeira é pegadinha. Eu já ia falando no meio da frase que estava falsa. Exatamente, tem que ler até o final. É verdadeiro. A segunda, o BSC permite unir indicadores essenciais para a empresa, tá verdadeira. A terceira tá falsa, é que eu não lembro os quatro, mas recursos humanos não é dessa forma. Não é dessa forma, é aprendizado. Isso, é aprendizado, faltava aprendizado. E a terceira, o BSC oferece ferramentas para a empresa olhar o curto e o longo prazo. Eu acho que sim, é o curto e o longo, não é só o longo, né, professor? Então, essa aqui, a alternativa é a... Peraí, deixa eu ver aqui. É a... Exatamente. Porque aqui, você vê que confunde, que como fala aprendizado contínuo, né, do BSC, então as pessoas já vão logo dizer, não, tá certo. Não é tá. Recursos humanos, né? Não é recursos humanos, né, como um todo. Então, a alternativa A que está correta. Agora, nessa aqui, vamos lá. Joana resolveu implementar um sistema de controle de metas para medir o desempenho de sua marcenaria. Na reunião de diretoria, ficou decidido que seriam medidos aumento do faturamento, aumento do lucro e aumento da quantidade de produtos vendidos. Assinale a alternativa que apresenta um conselho que você daria para a Joana, de acordo com esse contexto. Então, ela deveria optar por uma estratégia genérica de sustentação, ela deveria utilizar a análise SWOT para controlar as metas da empresa, ela poderia usar uma estratégia de posicionamento de diferenciação, os indicadores que ela selecionou são apenas para um curto prazo, ou focar apenas neles poderá prejudicar o resultado da empresa no longo prazo. Aqui é aumento, que aqui é continuação, não tem aí não. Que seria... entendi. É aí, professora. Na minha opinião. Por que você acha que é aí? Porque se ela focar apenas na parte financeira, que é o que está falando aí, é a parte financeira, faturamento, ficou decidido que seriam medidos aumento através de faturamento, aumento do lucro e aumento de quantidade de produtos vendidos. Aí eu entendo que é aí, focar apenas neles poderá prejudicar o resultado da empresa a longo prazo. Só está focando aí no curto prazo. Mas, então, só que como a ferramenta é longo prazo... É o resultado da empresa no longo prazo. O aumento do faturamento não é um indicador correto. Porque ela pôs na reunião, ficou decidido que seria medidos aumento do faturamento, aumento do lucro e aumento da quantidade de produtos. É para você se basear nisso aqui. Entendi. Focar apenas neles poderá prejudicar. Porque aqui ela está focando o quê? No longo ou no curto prazo? No curto. Então, qual que seria a alternativa? Os indicadores que não são apenas... então AD. Se não for a E, é AD. AD. Por quê? Ela está falando aqui só no curto prazo.
É isso que a gente tem que prestar atenção na hora de responder. Mas olha aí, professora, aí é um conselho para ela, não é? Focar apenas neles, ou seja, neles, faturamento, aumento de lucro e tal, poderá prejudicar a empresa no longo prazo. Aumento do faturamento não é o indicador correto, não é só para curto prazo. Só para curto prazo. Ela confunde, mas ela é bem sutil, porque por que está errado aí? Aonde que pega? Aonde que está o erro? Focar apenas neles poderá prejudicar. Está certo isso. O resultado da empresa no longo prazo. Isso está certo. Aumento do faturamento não é indicador correto. Não, ele é um indicador. Ele é um indicador, não que... Então, mas tá quando ele usa a palavra não, aqui, nessa parte aqui, aí ele é bem, por isso que é sutil. Por entendi, isso que confunde. professora. Tá? Então, aqui seria a questão mesmo correta, que você fez o raciocínio certo. Então, uma empresa que deseja criar um novo produto precisará investir recursos por um período até desenvolver o produto. Depois investir mais recursos para divulgá-lo, para só então passar a ter lucro com ele. Ou seja, a empresa passa um tempo investindo apenas para só faturamento ter retorno. Então, nesse tipo de situação, investir nesse produto seria prejudicial ao indicador de aumento do lucro, se analisado apenas o período de um ano. Por exemplo, por que nesse período a empresa apenas investiu, mas ainda não teve retorno? Se você analisar isso aqui, o que estaria errado? Depois eu vou entrar... O que estaria errado? Que ela deseja criar um novo produto, né? Ela vai investir, mas ela precisa o quê? Desenvolver. Sim. Ela precisa divulgar. Período, até ter lucro. A empresa ela passa um tempo investindo apenas para só o faturamento ter retorno. Então, essa situação de investir nesse produto seria prejudicial ao indicador de aumento do lucro? Sim, você acha que sim? Sim, né? Se analisado apenas o período de um ano, por exemplo, por que nesse período a empresa apenas investiu, mas ainda não teve retorno? Isso aí é comum acontecer? É comum, é porque é um produto novo, ele ainda está na fase de maturação, aí ele não vai trazer retorno. Então, ano é pouco. Se fosse colocar no BSC, como que ele é rentável ou não? Seria lucrativo para a organização ou deveria deixar de lado? O produto? Mas aí teria que ver a longo prazo, né, professora? Aí, no caso, eles estão vendo a curto prazo, por isso que pode dar errado. Eles podem deixar o produto de lado. Exatamente. Quando você pensa a curto prazo, às vezes você não leva seu projeto para frente. Pode ser que eles deixam de deixar para frente um produto que pode ser inovador, mas não deram o tempo suficiente, né? Então isso acontece quando você tem visão a curto prazo. Por isso que a gente tem que ter visão a longo prazo, expandir, não se limitar a um fator, porque se você se limitar, você não faz, você não entra no BSC, que eles falam, né? Você acaba abortando o projeto e deixa de lado. Então, essa é a diferença, né? Quando você pega um caso assim, isso aqui era só um exemplo, né? Que era... Agora, tem uma questão aqui... Não é essa que eu quero mandar. Deixa eu ver se essa aqui a gente já falou. É uma que ela é bem interessante, quando você fala de... Essa aqui, esse exercício... eu vou pegar o maior, porque ele vai... Não é este... Aqui. Essa aqui acho que a gente já respondeu, né? Já. Quero ver. Já, quero essa outra aqui que nós não respondemos. Quando você encontra essa questão, por exemplo, perspectiva de aprendizado e aprendizagem e crescimento. Esta área, ela examina a empresa em termos de treinamentos organizacionais para funcionários, avaliando quanto cada capacitação trouxe de resultado para a empresa. Ao mesmo tempo que avalia o quanto a empresa é capaz de acompanhar as novas tecnologias e metodologias, oferecendo treinamento suficiente. Mas uma pergunta que se faz aqui, como é que você vai mensurar os treinamentos que você dá para os funcionários? Como você vai ter garantia que eles absorveram tudo que foi dado e que eles vão
utilizar na empresa. Como que você vai garantir isso? Professora, aí tem que ser através de resultado, né? Tem que ser através de resultado. E como que você vai ter esses resultados precisos? Se eles tiverem entendido bem o treinamento e aplicar. Porque acontece, vou dar um exemplo que aconteceu nesse treinamento nosso, matemática financeira. Nossa, Nós demos esse treinamento e para mensurar isso, o que eles fizeram? Primeiro teve uma prova no final do treinamento, tá? Para ver, chamado de avaliação por reação. Teve treinamento, tá fresquinho, vamos fazer. Tipo uma prova. Depois de 3 meses, teve uma outra avaliação de aprendizado. nossa. 3 meses passaram. Para ver se eles estavam utilizando ou não a ferramenta que foi, né, aplicada no treinamento. E através disso que nós percebemos que teve 50% só que conseguiu atingir o resultado esperado. Porque só 50% estava aplicando. Só 50% estava aplicando. E depois de 6 meses, qual percentual você acha que eles estavam aplicando? 6 meses? 6 meses. Nossa, deve ter. Será que caiu? Caiu. Então, esse tipo de avaliação que a gente usa, que chama, também um americano, que chama Kick Park, eles montaram vários tipos de controle para você mensurar o resultado dos seus funcionários. Partindo daí, a organização teve que reestruturar como que seria mensurado e avisar para os funcionários como que eles estariam sendo avaliados, porque isso entrava dentro do BSC. Até então, a gente não sabia que ia acontecer isso, tá? Por que a matemática financeira, no primeiro momento, as pessoas foram bem e depois não? O que aconteceu? Por que vocês acham? A falta de aplicar, professora, no dia a dia, aí, com certeza, eles não conseguem fazer uma nova prova, entender. Mas se a empresa dá um treinamento que está, né, tá explicando o que por que eles não aplicaram? Né? Porque ou eles não quiseram, ou acharam difícil. Oi? Falta de engajamento. Pouco Entender que isso ia trazer uma produtividade e tal. Ia trazer, mas a pessoa, talvez, o funcionário, teve dificuldade de utilizar. E não falou nada e deixou, eu vou fazer do mesmo jeito. Às vezes não tem a matemática básica e ficou complicado de entender. Exatamente. Então, isso é muito ruim, porque a empresa começou a mensurar todos os treinamentos, você vai para o treinamento, mas vamos ver se você realmente está capacitado para fazer isso, né? Então, teve avaliação de desempenho por grupo, teve avaliação vertical que eles utilizaram, teve avaliação por setor, porque foi dado para toda a empresa matemática financeira que todos deveriam saber. Mas tem gente que não tem muita facilidade com a matemática financeira, né? Que é mais complexa mesmo, né? E aí nós tivemos que refazer todo o planejamento dentro do Balance Scorecard, porque aqui na aprendizagem e crescimento não aconteceu. Então teve uma falha no processo, porque as pessoas não estavam muito engajadas com sinergia ou tinham uma dificuldade, porque às vezes você descobre que a pessoa tem déficit de atenção, ela aprende, mas ela esquece rápido, ela não absorve o conteúdo. Mesmo os alunos, você consegue identificar, eu consigo fazer essa identificação quando eu estou dando aula, principalmente presencial, porque eu estou olhando no olhar mesmo da pessoa, né? Você consegue visualizar isso, né? A pessoa não tem aquela capacidade de interagir mesmo, né? Ela tem uma dificuldade grande, mas você não pode chegar e falar para a pessoa, né? Que ela tem esse problema. Só quando a pessoa permite, aí você fala, né? Então, eu costumo falar, quando eu percebo, eu falo, posso falar uma coisa que eu acho, né? Mas é sobre você, se você não se importar, né? Aí a pessoa simplesmente ela o aceita ou não, né? Então, quando você trabalha com Balance Scorecard,
a gente sempre trabalha, que isso aí tem que estar na nossa mente, objetivos, as metas, os indicadores e as iniciativas, dentro daquela planilha, daquele que vocês irão fazer, né? Para vocês saberem, objetivos, são os objetivos da organização? Quais são as metas? Quais são os indicadores? Né? Isso facilita o seu aprendizado e você não esquece. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, aqui, esse exemplo da padaria, né? Então, você tem que estar claro isso, como é que você vai fazer dentro do seu negócio? Porque eu pretendo colocar uma questão, mais ou menos com exemplo, vou colocar um outro exemplo de uma outra empresa, mas mais ou menos vou colocar nesse perfil, nesse formato. Então, gostaria que vocês fizessem o de vocês para facilitar na hora que vocês tiverem que responder a questão. Tá? Então, é isso que eu vou pedir para vocês fazerem. Se vocês puderem, agora são 9h30, né? 9h34. Puderem fazer isso e já me mandar, seria muito gratificante, porque eu já coloco a pontuação de vocês, né? E para que vocês fechem, né? Porque se eu fiquei preocupada agora com a avaliação, aliás, o número, né? Vocês deveriam estar melhor. Eu não sei o que é. Professora, agora que eu estou vendo aqui, achei estranho. Ó, a atividade virtual do Legislação Social e Trabalhista, eu estou com 2.940. A do atividade virtual do Estratégia Empresarial e Negociação, eu estou só com 1.000. Mas o total é de 1.000 mesmo. É menor essa pontuação do empresarial e negociação? Agora que eu vi isso. Porque tem umas que vale 2.500 e outra vale 1.000. 1.500, quer dizer, agora. Essa de negociação, da legislação social e trabalhista, vale 3.000. A de negociação vale 1.000, vale menos. É por isso que está menor. Ah, então é por isso, pode ser. É porque eu não tenho lembrado. Tem disciplinas, que são várias disciplinas que eu tenho, tem umas que valem mesmo 3.000, outras valem 1.500, eu também Então é isso. Com certeza é isso. Pode ser isso, mas eu vou rever o processo para que a gente possa, como essa turma é pequena, para que vocês fiquem tranquilos, né? Agora, só para fazer a prova, que a prova vai valer 4.000 pontos. Agora é mais alta o valor da prova, que não vai ter mais aquelas outras atividades. Então, assim, como a gente já está no final, né? Mas, assim, assim, a semana que vem, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma revisão geral, vou colocar alguns exercícios práticos, né, que eu vou dar na prova, para vocês irem bem. Então, eu gostaria que todos participassem. É uma pena, hoje não participou, está faltando algumas pessoas, mas eu agradeço muito, eu gosto muito dessa turma, porque essa turma realmente, vocês têm uma capacidade muito grande de absorver, apesar que só hoje o Fábio falou, poucas pessoas falaram, mas eu acredito nessa turma, porque eu conheço, né, e para que a gente, né, termine, né, assim, o semestre com qualidade, que a gente vem fazendo até agora, a gente não deixou esmorecer, né, como vocês estão sempre atuante aqui, né, isso é muito bom. Então, eu agradeço mesmo, né, de coração a presença de vocês, né,